Vidas nos planos de Deus. A principal característica de um homem espiritual é andar plenamente dentro dos planos do Altíssimo Deus. Tomando por base esta profunda realidade, constatamos nas páginas da Bíblia Sagrada o desenrolar da vida de infinidade de pessoas que, por viverem completamente nos planos de Deus, muito realizaram em prol do seu bendito reino. O capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, dos versos 32 a 43, registra dois eventos empolgantes acontecidos através de um homem que vivia totalmente sob a direção do Todo-Poderoso Deus. Diz o texto que Pedro, passando por toda parte, anunciando o Evangelho, veio aos santos que habitavam em Lida. Nesta cidade ele encontrou um homem chamado Enéas, que jazia de cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Não obstante estar nos planos de Deus, o apóstolo estava também cheio do Espírito Santo. Aproximando-se do enfermo, Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. Sentindo-se plenamente restabelecido de sua paralisia, o homem se levantou. O texto bíblico relata que a fé praticada por Pedro tornou-se um divino instrumento a fim de que todos os habitantes de Lida e Sarona se convertessem ao Senhor. Nenhum esforço sobre-humano Pedro realizou para que isso viesse a acontecer. Bastou apenas que sua vida estivesse dominada pelo Espírito Santo para que a enorme multidão de vidas conhecesse a Cristo como Salvador. Pedro, logo em seguida, conduzindo-se à cidade de Jope, lá chegando, o texto bíblico diz que fora-lhe apresentado uma irmã que jazia morta sobre a cama. Após orar e consciente de que o Mestre se fazia presente naquele lugar, Pedro ordenou que a mulher se levantasse, dizendo-lhe: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. De igual forma, este sinal da presença de Deus foi o suficiente para que muitas pessoas em Jope crescem em Cristo como Salvador de suas almas. Conversões e mais conversões se deram através de uma só vida que se encontrava à disposição do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, verso 20, disse o seguinte: Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Quando a pessoa dispõe-se em andar dentro dos planos do Senhor, ela certamente produzirá frutos, os quais glorificarão o santo nome do Senhor. Pois o Espírito Santo a acompanhará e muitos sinais acontecerão e vidas incontáveis se converterão ao bendito Salvador. Muitos são os reis mencionados no Velho Testamento, em determinado período de suas vidas viveram nos planos de Deus e por assim andarem tornavam-se prósperos e contavam sempre com a proteção divina em todo o seu reinado. Porém, quando se ensoberbeciam, orgulhando-se de suas posições, saíam completamente da vontade de Deus, trazendo sobre si próprios verdadeiras destruições e enormes derrotas ao povo de Deus. No capítulo 14 de 2 Crônicas, logo no início, diz que o rei Asa iniciou seu reinado sobre Judá em perfeita submissão à vontade de Deus, conforme podemos ver. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Além disso, Asa, obedecendo à voz do Senhor, conduziu o povo de Judá a renovar o seu pacto de fé e submissão ao Pai Celestial. Tocado pela palavra divina, ele exterminou as abominações de todas as partes de Judá e de todas as partes que lhe pertencia, conforme registra o capítulo 15 de 2 Crônicas. Demais, o rei Asa fez com que o povo de Judá jurassem ao Senhor em alta voz, prometendo-lhe servi-lo com todo o coração. Porém, quando Judá caminhava em pleno progresso espiritual e também material, Asa, saindo fora dos planos do Senhor, tomou toda a prata e o ouro da casa do Senhor e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, a fim de que este o ajudasse a guerrear contra Israel, que se acampara em Ramá, nas imediações de Jerusalém. Esta atitude do rei de Judá entristeceu sobremaneira o coração do Altíssimo Deus. E para conscientizar o seu servo dessa triste realidade, o Senhor enviou o profeta Anani para lhe fazer a seguinte exortação: Porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, porque quanto ao Senhor seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. 2 Crônicas, capítulo 16, versos 7 e seguintes. Ausentando-se dos planos de Deus, o rei Asa deixou de ser um homem espiritual, e por este motivo, não tendo humildade suficiente para receber a exortação do Senhor, ele irou-se contra o profeta e o lançou no tronco, e na sua fúria carnal, oprimiu alguns que também discordaram da sua péssima atitude. Diante de tão lamentável quadro no qual Asa encontrava-se aos olhos do Altíssimo, ele recebeu uma punição merecida,
caindo doente dos pés, conforme registro o verso 12 do capítulo 16 de 2 Crônicas. Permanecendo rebelde ao Senhor, o rei procurou os médicos e tão somente os médicos, e nessa triste situação ele morreu. Por um lado, contemplamos a prosperidade daqueles que se colocam e permanecem dentro dos planos de Deus. São vidas que caminham sempre vitoriosas, que em sua submissão às determinações do Espírito Santo produzem muitos frutos, os quais beneficiam o reino do nosso Salvador, como Paulo, Pedro e tantos outros que a história nos tem revelado. Porém, muitos são aqueles que, à semelhança do rei Asa, após experimentar a magnitude do amor e da fidelidade de Jesus Cristo, desprezando a plena direção do Espírito Santo, trazem tristes tragédias sobre suas próprias vidas. Amigo ou irmão, em que posição você está vivendo? Se você sente pelo Espírito Santo que está em perfeita sintonia com a vontade de Jesus, continue a enquadrar-se sempre mais nos planos de Deus, pois a Bíblia nos afirma: a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios capítulo 3, verso 18. Porém, se você se sente desvinculado da vontade de Deus, estabelecida para a sua vida, não faça como Jonas, que, estando distante dos planos traçados pelo Senhor, tornou-se uma maldição para todos os homens que se encontravam ao seu lado naquele navio, onde viajava para longe da presença do Senhor. Meu amigo ou irmão, se você estiver nesta última condição, volte agora, confesse suas negligências ao Senhor, e brevemente você verá a mão do Altíssimo Deus dirigindo completamente sua vida. Abençoe, Senhor, o ouvinte, para que também seja enquadrado em teus divinos planos e seja grande bênção em benefício do teu reino na terra. Amém.